capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, vou-lo há de anunciar. Amém? Queridos, nessa noite, a minha proposta aqui é mais introdutória. E eu quero falar com vocês a respeito da identidade do Espírito. Identidade do Espírito. Uma pergunta que permeia o meu coração quando eu penso no Espírito Santo, é uma pergunta de um livro que eu li a respeito do Espírito Santo que marca muito a minha alma, que é a seguinte: se você acordasse amanhã pela manhã, sábado pela manhã, e você descobrisse que o Espírito Santo não está mais em você, que o Espírito Santo, você abrisse o seu G1, suas notícias, seu Instagram, e você descobrisse que o Espírito Santo foi retirado de nós, você não tem mais o Espírito Santo, o que é que mudaria na sua vida? Se amanhã você acordasse, eu tenho certeza que você vai acordar amanhã umas 7 da manhã, mais ou menos, certo? Vai acordar para fazer aquela caminhada no Ramiro, é isso? Justo? Não? Você vai acordar com aquela animação, preparar o whey, sair para fazer academia no sábado, nesse friozinho, coisa boa, sim ou não? E você descobrisse lá pelas tantas que o Espírito, eu ouvi um sim, que o Espírito Santo foi retirado de você, o que é que mudaria na sua vida? Será que você perceberia que o Espírito Santo saiu daí? Será que você iria notar que estava faltando alguma coisa? Será que na sua rotina você ia sentir que tinha alguma coisa errada? Será que no seu devocional será que você perceberia que não tem mais o Espírito Santo habitando dentro de você? Essa é uma das percepções de Francis Chan, quando ele escreve o livro O Deus Esquecido. Eu indico para você, ao longo desses dias da nossa série, se você puder, adquira esse livro, leia, porque vai ajudar muito na sua espiritualidade. Além desta percepção, ele deixa uma frase que marca muito o meu coração, e ele diz assim: se eu fosse Satanás, e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Deixa eu parafrasear para você. Francis Chan está dizendo mais ou menos o seguinte: se eu fosse o diabo, se eu fosse o inimigo, se eu fosse o cara suja, como queira, e eu quisesse que os planos de Deus não dessem certo na sua vida, que os propósitos de Deus na igreja não se concretizassem, que o reino de Deus não avançasse, que a igreja de Deus se paralisasse, que nada aqui fluísse, que o Uniced não fosse para frente, sabe o que o inimigo faria? Ele faria com que nós ignorássemos a pessoa do Espírito Santo. E essa tem sido a estratégia do inimigo todos os dias contra as nossas vidas. O inimigo tem tentado nos distrair com tantas coisas, com tantas vozes, com tantos acontecimentos, com tantas circunstâncias, e ele está tentando fazer com que nós paramos de perceber o Espírito Santo, a ponto de que se ele está em nós ou não está em nós, não faz mais diferença na nossa rotina.
E a gente vive uma vida como se Ele simplesmente não existisse. E é fato que a gente vem à igreja, cultua o Senhor, levanta as mãos, canta músicas pentecostais. Hoje a Suzy estava raiz demais. Bom demais, você cantou, você adorou, você celebrou Jesus. Mas talvez ao longo dos seus dias dessa semana, você nem lembrou que o Espírito Santo estava com você ao longo dessa jornada. E aí que mora o grande perigo. A primeira coisa que nós precisamos despertar no nosso coração para incendiar a nossa espiritualidade é uma percepção de que o Espírito Santo está em nós e que o Espírito Santo é a vida que nós precisamos, é o nosso relacionamento diário, é aquele que está conosco e que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. O inimigo não quer que você conheça o Espírito Santo na sua totalidade. Mas vamos lá, quem é o Espírito Santo? E antes de nós falarmos a respeito de quem é o Espírito Santo, eu preciso falar a respeito de quem ele não é. Porque algumas pessoas distorcem o entendimento a respeito do Espírito Santo, achando que o Espírito Santo é alguma tipologia usada pela igreja ao longo dos anos. Por exemplo, algumas pessoas pensam que o Espírito Santo, ele é um fogo. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo, ele é um azeite. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo, ele é uma energia. Quando eu recebo o Espírito Santo, é como se eu recebesse uma energia dentro de mim. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma pomba. Porque lá no Jordão, o Espírito desceu em forma corpórea como de uma pomba. Então algumas pessoas têm a falsa percepção de que o Espírito Santo é uma pomba. E quando olham para o Espírito Santo, ou pensam no Espírito, imaginam ele dessa forma. Outros pensam que o Espírito Santo é um vento. Se eu sentir um vento, é sinal que o Espírito Santo está aqui, muito associado a Atos 2, quando como um vento impetuoso. E, de modo geral, isso não está errado, porque algumas vezes o Espírito Santo se manifestou dessas formas. Por exemplo, a pomba, o Espírito Santo desceu como uma pomba. Em Atos 2, ele veio como um vento. Paulo disse, não apagueis o Espírito, como quem diz que o Espírito é um fogo. Mas isso são formas que representam quem o Espírito Santo é, e não quem ele é na sua essência. O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo não se resume a isso. Então, se eu tenho uma pomba, eu tenho o Espírito Santo. Não. Se eu vem um vento, eu tenho o Espírito Santo. Não. Se eu tenho fogo, eu tenho o Espírito Santo. Não. Ele pode se manifestar dessa forma. Como pode se manifestar de outras formas. Mas isso não é quem é o Espírito Santo. Nós não podemos nos enganar com isso. Esse não é o Espírito Santo de Deus. Então, quem é o Espírito Santo de Deus? E eu vou lhe dizer algumas coisas que realmente são o Espírito Santo de Deus, e como eu disse, de forma muito introdutória a tudo aquilo que nós vamos falar ao longo desses dias, tá certo? A primeira coisa que nós precisamos destacar a respeito de quem é o Espírito Santo de Deus, é que o Espírito Santo, ele é Deus. A primeira coisa que precisa sanar na sua cabeça, é que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele não é a faxineira do céu, como alguns pensam. Está lá Deus sentado no trono, Jesus sentado no outro, e o Espírito Santo está onde? Está varrendo alguma coisa ali, está dando um rolê por cima do trono, está dando um mergulho no rio de água viva, está por ali, perdidão, fazendo alguma coisa ao redor do trono de Deus. Aí de repente, Jesus olha para o Espírito Santo e diz assim, desce lá no Uniced. Aí ele vem como uma pomba, ou um vento, ou um fogo, ou um azeite, desce aqui e dá uma energizada em nós tudo, e aí nós fica chapadão, e ele volta para lá e continua vivendo a sua vida como se nada acontecesse. Esse não é o Espírito Santo. Ele não é uma coisa de Deus. Ele não é um objeto de Deus. Ele não é uma lança a ser lançada em direção à igreja do Senhor. Não, o Espírito Santo é Deus.
Essa ideia de que ele é um objeto ou que ele é uma coisa, é a falta de compreensão da Trindade, em que nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas Trindade não é um acima do outro, é um do lado do outro. Deus Pai está no trono, Deus Filho está no trono e Deus Espírito Santo continua sendo Deus, mesmo que não tenha um trono biblicamente exclusivo para ele. Mas ele é Deus. Ele é igual, eles andam em pares, eles andam em igualdade, desde o Éden até a redenção, até a salvação. O Espírito Santo esteve em todas as fases da história se apresentando como Deus. Lá na antiguidade, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Lá na antiguidade, Deus olhou para o homem e para a terra e disse: façamos o homem, no plural. Lá na antiguidade, o Espírito Santo já estava. Lá no Jordão, na obra redentora, o Espírito Santo estava. E na obra salvadora, o Espírito Santo também está, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, gritando isso aqui dentro de nós. Então o Espírito Santo está em todas as fases da redenção da humanidade. Ali está o Espírito Santo. Ele é Deus. E por que eu sei que ele é Deus? Porque ele tem atributos exclusivos inerentes de Deus. Primeiro deles, ele é onisciente. Alguém sabe o que é onisciente? Pode me ajudar? Obrigado, muito bom. Alguém sabe o que é onisciente? Pode me ajudar? Eu sei que vocês sabem o que é onisciente. Hã? Sabe de nada, onisciente é aquele que veio do nada assim. Onisciente é aquele que conhece todas as coisas. Só Deus é onisciente. Só Deus sabe todas as coisas. O diabo sabe todas as coisas. Não, o diabo não sabe de todas as coisas. Só Deus conhece todas as coisas. E quando nós olhamos para a onisciência de Deus, nós vemos ela revelada no Espírito. Quando o texto diz assim, o texto bíblico diz assim: mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então a Bíblia nos revela que o Espírito de Deus é onisciente. A Bíblia nos revela que o Espírito de Deus é onipresente. Quem é onipresente é o quê? É o quê? Salmo 139, 7 diz assim: para onde fugirei do teu Espírito? Só Deus pode estar em todos os lugares. Se o Espírito está em todos os lugares, o Espírito é Deus. Ele é onipotente. Quem é onipotente é o quê? Todo poder. Lucas 1:35 diz: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, o Espírito de Deus, ele tem todo o poder. E além disso, o Espírito de Deus tem o poder criacional, poder de gerar vida. Só Deus pode gerar vida no homem. Só Deus. Se você pegar o maior cientista da história, se você pegar os mais premiados, as pessoas mais importantes, mais conhecedoras, os mais estudiosos, e pedir para eles gerarem uma vida humana, eles não conseguem gerar uma vida humana no ventre materno. Nenhum homem tem essa capacidade, mas o Espírito de Deus tem. A Bíblia diz que ele pegou a semente e plantou no ventre de Maria, e nasceu Jesus. Através do Espírito de Deus, ele gerou vida. A Bíblia diz que ele gerou vida ao vale de ossos secos. Lá havia um exército de homens mortos, mas quando o Espírito de Deus passou por lá, lá houve vida, porque o Espírito de Deus tem poder de gerar vida. Ainda em Atos 5:3 diz assim: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, não mentisses aos homens, mas a Deus. É Pedro dizendo: vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Ou seja, o Espírito Santo está na mesma classe de Deus. Agora, se ele é Deus, eu preciso tratá-lo como tal. Se ele é Deus, eu preciso reverenciá-lo como tal. Se ele é Deus, eu não posso ignorá-lo. Se ele é Deus, quando eu estou ignorando ele, eu estou ignorando Deus. Se ele é Deus, quando eu estou desprezando ele, eu estou desprezando Deus.
Se Ele é Deus, quando eu faço brincadeiras com os movimentos dEle, eu também estou fazendo brincadeiras com os movimentos de Deus. E aqui está um ponto que a gente precisa tratar. Porque nós pentecostais somos uma fábrica de memes de nós mesmos. A gente ri de línguas estranhas, a gente debocha de dons espirituais, a gente brinca e tem coisa que realmente não dá, é terrível mesmo. Mas por vezes nós saímos de um âmbito onde nós estamos olhando apenas para aquelas exceções das exceções, dizendo, pô, isso aqui realmente não faz sentido, e começamos a nos tornar ridicularizando aquilo que é a nossa essência, o Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo. Por vezes eu preciso me controlar. Por vezes eu preciso olhar para algumas coisas e dizer, isso aqui está indo contra tudo aquilo que eu acredito, e eu não posso tolerar isso, brincar com isso e achar que isso aqui é normal. Se eu estou brincando com línguas estranhas, eu estou brincando contra Deus. A gente não pode perder o temor ao Espírito Santo, aos seus movimentos, às coisas que Ele fez, às coisas que Ele faz. A gente sabe que tem gente por aí que faz um monte de asneira, que tem gente por aí que brinca com os dons, que brinca com a espiritualidade, mas não vai vir de mim a vergonha do Evangelho. Eu vou guardar, eu vou ter temor ao Espírito Santo, eu vou blindar a minha mente e o meu coração, para que eu não perca a minha conexão com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus. Você foi chamado para grandes propósitos, você foi chamado para coisas extraordinárias. Você precisa aprender a reverenciar o Espírito Santo de Deus. Reverencie o Espírito Santo. Aprenda a adorar o Espírito Santo. Aprenda a reverenciá-lo, a conservá-lo no seu coração. Não saia de um ambiente poderoso e vá para outro ambiente vivendo como se nada tivesse acontecido. Guarda, tenha zelo por aquilo que o Espírito Santo está construindo no seu coração. Ele é Deus e habita dentro de você. Eu me lembro da história do pastor Billy Graham, uma história que marca muito o meu coração. Um dia um presidente dos Estados Unidos estava ligando para o Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da história. Ele dava conselho para os presidentes, para as grandes autoridades. Era um homem altamente relevante na sociedade. E o presidente dos Estados Unidos ligou para ele. Quando ligou, a secretária dele atendeu. E a secretária disse, ele não pode atender, porque ele está em uma reunião. Meu irmão, é o presidente dos Estados Unidos me ligando. Você tem medo até do vereador da cidade? Do síndico do prédio? Se o presidente dos States me liga, eu paro tudo. Eu vou atendê-lo. Billy Graham disse para a secretária, não posso. Eu estou numa reunião. Quem que estava naquela reunião? O Espírito Santo de Deus. E ele disse, eu vou reverenciá-lo. Ele é mais importante do que o presidente dos Estados Unidos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber que o Espírito Santo é gente boa, mas o Espírito Santo continua sendo Deus. Você pode dizer comigo, Ele é Deus. Diga bem forte, Ele é? Ele é? Em segundo lugar, além de ser Deus, Ele é uma pessoa. Parece meio desconexo, mas é isso mesmo. A forma como o Espírito Santo se manifesta é como uma pessoa. A forma como Ele age, a forma como Ele fala, a forma como Ele está entre nós é como de uma pessoa. É uma pessoa que não tem um corpo, mas é uma pessoa. Porque o que faz ser uma pessoa não é necessariamente o corpo. Nem tudo que tem corpo é uma pessoa, sim ou não? O seu animalzinho lá na sua casa, ele tem um corpo, corpício, mas ele não é uma pessoa, ele só tem um corpo. O que faz eu ser pessoa? Meu corpo? Não. 3 coisas me fazem ser pessoa. A primeira coisa que me faz ser pessoa é porque eu tenho razão, porque eu tenho intelecto, porque eu penso. Isso me faz ser pessoa. Se tu não pensa, descarta. É um pobre animal. Mas se tu pensa, se tu pensou, eu vou botar uma roupa e vou para o Uniced, você pensou isso, estava tão bom para ficar na coberta, você pensou em vir para cá, é porque você é uma pessoa.
E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem intelecto, tem razão. Ele pensa. Romanos 8:26 diz assim: o Pai conhece as intenções do Espírito, ou seja, o Espírito Santo pensa. Para ser uma pessoa, precisa ter uma segunda coisa, precisa ter sentimentos. Você tem sentimentos? Você sente tristeza, alegria, chora, fica brabo, tem sentimentos? Sim ou não? Até demais? Vamos orar para Jesus tratar você. Porque você tem sentimentos, você é uma pessoa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem sentimentos. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é passível de ficar triste. O Espírito Santo é uma pessoa, porque toda pessoa ela tem vontade, desejo. Você quis estar aqui, você quis ir para um determinado lugar, você sonha, você tem desejos, você tem planos, você tem metas, você tem vontades, e o Espírito Santo ele tem as suas próprias vontades, no sentido de que ele não é um objeto que eu jogo, ele não é alguém que eu digo, vem aqui Espírito Santo, pega ele pelas asas, e ele vem, não, ele não é essa ilusão aí não. Ele tem vontade, ele só vai aonde ele quer ir, ele só se manifesta onde ele quer ir. Atos vai dizer que ele não quis ir para a Ásia. Aí os apóstolos disseram, como assim, Espírito Santo? Nós vamos fazer missão, então vamos para outro lugar. Aí o Espírito Santo disse, eu não quero ir, e não quero que vocês vão. Ele tem vontade. 2 Coríntios 12 diz que ele dá o dom segundo a sua própria vontade. É o Espírito quem discerne para quem ele vai dar o dom e para quem ele não vai dar o dom. É a sua vontade. O Espírito Santo é como se Cristo estivesse andando como a gente. Quando Jesus apresenta o currículo do Espírito Santo, ele diz assim, eu vos enviarei o outro Consolador. É como se Cristo estivesse com a gente. Só que ao invés de Cristo naquela época, que Cristo estaria agora lá andando no meio das bombas lá em Israel, o Espírito Santo não está lá, fazendo live no Instagram para o Evangelho chegar aqui. O Espírito Santo agora ele não está preso a um corpo. É como se Cristo estivesse em nós, andando aqui, mas não preso a um corpo. Agora ele está dentro de nós, ele está conosco, em todos os lugares, mas ele ouve, ele fala, ele pensa, ele conversa, ele toca, ele é o Espírito Santo como uma pessoa. Então como eu me comunico com o Espírito Santo? Manda o teu fogo aqui? Não. Como que eu me comunico com o Espírito Santo? Meu amigo, chega aqui, para a gente trocar umas ideias, porque é assim que eu lido com uma pessoa. Eu não lido com Alda dizendo, excelentíssimo Senhor Alda. Às vezes, né? Eu digo, mano, por favor, esse é o Espírito Santo. Que ele não quer vir para bagunçar a sua vida. Ele não quer vir para fazer só um agito dentro de você. Ele é uma pessoa. Ele quer vir porque ele quer se relacionar com você. Então você pode dizer comigo, em primeiro lugar, ele é Deus. Diga bem forte, ele é. Em segundo lugar, ele é. Em terceiro lugar, ele habita em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha para propósitos específicos e em pessoas específicas. Então o Espírito Santo veio sobre Moisés, o Espírito Santo veio sobre Abraão, o Espírito Santo veio sobre Davi, para que eles cumprissem alguns propósitos muito específicos. No Antigo Testamento ele vinha e voltava. Por vezes ele vinha, usava alguém e voltava para o céu. Esse era o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas agora na nova aliança, Jesus nos prometeu que ele não mais viria e voltaria. Agora ele disse, eu vos darei um outro Consolador. É o Espírito Santo, é Jesus dizendo, agora o Espírito Santo vai habitar dentro de você. A terceira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo não vai descer num culto, mas o Espírito Santo vai habitar dentro de você. É lógico que vai ter um culto em que o Espírito Santo vai vir, e a partir desse momento ele habita dentro de você. Que culto é esse, Mateus? É no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo? Não.
Você recebe o Espírito Santo no dia que você levanta as suas mãos e diz: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Nesse dia, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Se você fala em línguas ou não fala em línguas, no dia que você aceitou Jesus, você já recebeu o Espírito Santo dentro de você, como um selo da sua salvação. Ele já está aí dentro de você, e agora ele mora dentro de você. Você ignorando ou não, você amando ou não, você conhecendo ou não, você falando com ele ou não, ele mora dentro de você. E convém dizer que se eu fosse o Espírito Santo, eu escolhi alguém melhor para morar. É ou não é verdade? Dá uma olhadinha para essa pessoa do teu lado aí, vê se você moraria nessa carcaça aí. Meu irmão, se eu fosse o Espírito Santo, tinha gente mais da hora para eu morar. Tem dia que eu acordo que eu não gosto nem de mim mesmo. É só lá em casa que é assim ou na sua também? Tem dia que você olha no espelho e diz: Senhor, livra-me de mim, Senhor. Livra-me de mim. Livra-me das minhas naturezas. Livra-me de mim, Senhor. Tira eu do meu caminho, Senhor. Tem dia que você acorda que nem você se suporta, nem você se aguenta. Quando você olha para a sua realidade, você diria: meu Deus do céu, eu jamais moraria aqui. Tenta estar de pé um dia, está 2, 3 caído. Tenta se levantar, de repente cai. Peca, fala o que não devia. Ouve o culto e diz: eu vou mudar. Na segunda-feira está fazendo tudo errado de novo. E você olha para você, eu olho para mim às vezes e digo: eu não moraria nesse trem aqui não. Mas ele olhou para você e disse: eu vou morar aí. Eu vou habitar aí. E ele decidiu ser hóspede de um pecador. Ele não escolheu morar em você porque ele esperava que seria diferente. Ele não escolheu morar em você porque ele foi iludido e enganado. Ele não escolheu morar em você porque ele pensou: não, vai ser diferente. Você enganou ele com as suas palavras. Muito pelo contrário, quando ele escolheu morar em você, ele já sabia quem você era. Ele já sabia dos seus pontos fortes, ele já sabia dos seus pontos fracos, ele já sabia dos seus defeitos, ele já sabia que você era insuportável mesmo, ele já sabia que você era teimoso mesmo, ele já sabia que você tinha defeitos mesmo, mas ele olhou para você e disse: eu vou morar em você até que a obra seja completa, até que Cristo volte, até que você suba com ele para morar eternamente com Cristo. Você pode dizer para essa pessoa que está perto de você, diga para ele, diga para ela: o Espírito Santo continua morando aí. Ele tinha tudo para ter saído já, é ou não é verdade? Ele já tinha todos os motivos do mundo para ter abandonado você. Ele já tinha todos os motivos do mundo para ter desistido de você, mas ele olhou para você e disse: eu não desisto de você, eu vou continuar morando aí, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer na sua vida. Ele tinha tudo para sair daí, mas ele disse: eu vou continuar aqui, nesse lugar, fazendo a obra que eu fui enviado para fazer. E se ele já tivesse saído, talvez você já tinha se perdido. Se ele tivesse saído, talvez você já tinha caído no suicídio. Se ele tivesse saído, talvez nós estávamos orando por alguém em depressão. Se ele tivesse saído, talvez você já teria saído deste lugar e não teria mais vindo para essa igreja.
Se ele tivesse saído, talvez você já teria largado mão da sua casa. Se ele tivesse saído, você já não acreditaria mais nos propósitos de Deus na sua vida. Mas graças a Deus que o Espírito Santo olhou para mim, mesmo eu dando todos os motivos para ele sair, ele olhou para nós e disse: eu tenho motivos para ficar. Eu não saio daqui, eu não saio dessa casa que eu encontrei para morar. Ele continua habitando em nós. E essa consciência de que ele habita em nós é uma blindagem contra os pecados do mundo. Até porque o pecado, ele é muito sutil. O pecado, ele vem quando nós estamos sozinhos. Quando é que nós caímos nas maiores tentações? É quando a gente olha para o lado e vê que o líder não está. Quando a gente cai nas maiores tentações, é quando a gente olha ao redor e vê que não tem ninguém da igreja naquela roda de amigos. Quando que a gente cai nas tentações? É quando você está na frente da tela do computador sozinho. Quando que você cai nas tentações? É quando você acha que não tem ninguém te vendo. É quando você acha que o patrão não está te vendo. É ali que você está suscetível a cair nas tentações. Mas quando você entende que uma vez que o Espírito Santo passou a morar em você, ele continua morando sempre em você, você começa a ter a consciência de que sozinho você não está nunca. Quando você está naquela roda de amigos, eu não estou lá, mas o Espírito Santo está. Quando você está sozinho no seu trabalho, o patrão não está lá, mas o Espírito Santo está. Quando você está sozinho com a namorada, você pode não ter pai, mãe, ninguém lá, mas o Espírito Santo está. Quando você está na frente da tela daquele computador, lembre a sua alma que aqui você não está sozinho, o Espírito Santo está. E se eu não tenho coragem de fazer isso na frente do Espírito Santo, eu não vou fazer. Eu vou guardar o meu coração em santidade ao Senhor. Isso te blinda do pecado. Isso te blinda de cair em algumas tentações, em algumas ciladas do inimigo. Essa consciência, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Em nome de Jesus. Quando você estiver à beira da tentação, vai brilhar um alerta na tua cabeça. Em nome de Jesus, eu creio nisso. O Espírito Santo está aqui. Quando você estiver sozinho com a namorada, você vai se sentir constrangido, porque vai brilhar um alerta na sua cabeça. O Espírito Santo está aqui. Quando você estiver sozinho na frente daquele computador, vai brilhar um alerta na sua cabeça. O Espírito Santo está aqui. E em nome de Jesus, Satanás não vai te levar para o lugar do pecado. O Espírito de Deus vai guardar o seu coração. Você recebe essa palavra? Pode dizer amém? Em último lugar, quem está comigo ainda, diga amém. Primeiro, ele é Deus. Segundo, ele é pessoa. Terceiro, ele está conosco. Em último lugar, a quarta característica do Espírito Santo, de tantas que eu poderia falar aqui, mas eu vou falar apenas dessas quatro, é que o Espírito Santo, ele tem a natureza de ensinador. Olha só o que diz o capítulo 14 de João. Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é um professor. Bom, legal. Então, quando eu estou diante da Bíblia, eu estou com o autor dela diante de mim, para me ensinar. Professor. Você tem usado o Espírito Santo para te ensinar a Bíblia? Tem usado? Sim ou não? Quando você estiver diante da Bíblia, meu irmão, você está diante do professor. Por que você vai perguntar para o ChatGPT? Pergunta para ele. O camarada escreveu o livro. Ele é o nosso professor. Mas aí tem um detalhe. Capítulo 16, 14, ele vos ensinará todas as coisas. Capítulo 16, ele vos guiará a toda verdade. Uma coisa é ser professor, outra coisa é ser guia. Então, além do capítulo 14 ele ser professor, no capítulo 16 Jesus apresenta ele como guia. Alguém aqui já usou um guia turístico? Guia. O guia é diferente do professor. O professor, você vai chegar para ele e vai dizer: professor, para onde eu vou? Ele vai dizer: você vai para lá. O guia não. O guia, você vai dizer: para onde eu vou? Ele diz: vamos por aqui.
Capítulo 14, o Espírito Santo é um professor, ele está ali para ensinar todas as coisas. Ele está dizendo, na sala de aula eu te ensino, mas na vida prática sou eu que te guio. No culto de sexta-feira eu estou aqui para te ensinar, mas no sábado, 7 horas da manhã, quando você tomar o seu whey para ir para a academia, nesse friozinho gostoso, eu estou lá para ser o seu guia, para ser a pessoa que vai te direcionar, não ao caminho, mas no caminho. Gálatas 5,16, Paulo vai dizer, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Atos 15:28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Deixa eu contextualizar o que está acontecendo aqui. A igreja está fazendo o rol de regras da igreja, regras, as doutrinas da igreja. Os apóstolos estão naquela mesa de reunião gigante, fazendo as doutrinas da igreja. E aí eles escrevem o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada mais do que necessário. É eles dizendo, nessa mesa de reunião com 52 cadeiras, uma delas é do Espírito Santo. E o Espírito Santo disse que nós deveríamos fazer assim. Então é assim que nós vamos fazer. Ele é o nosso ensinador. E eu te pergunto, você tem caminhado com o Espírito Santo todos os dias? Você tem perguntado ao Espírito Santo o que você deve ou não deve fazer? Você tem chegado para Ele e dito, Espírito Santo, você acha que eu devo caminhar por aqui ou por aqui? Ai, Mateus, mas Deus deixou as Escrituras. As Escrituras estão aqui para mostrar-nos o propósito eterno. Mas na sua vida o Espírito Santo vai dar direções específicas. E eu te pergunto, você tem ouvido as direções específicas do Espírito Santo ao seu coração? Você tem perguntado ao Espírito Santo se ele concorda ou não com esse teu namoro? Ou antes de você namorar? Você tem perguntado ao Espírito Santo se você deve pedir a conta ou não? Ou deu na telha e você vai fazer assim mesmo? Você tem perguntado ao Espírito Santo? Você tem perguntado ao Espírito Santo se você vai caminhar por aqui ou por ali? Você tem perguntado se o Espírito Santo aprova a roupa que você usa? Eu gosto muito de um ensinamento da nossa pastora aqui, a pastora Regina. Ela ensina há muitos anos isso, que toda vez que ela sai de casa, ela vai para frente do espelho e pergunta, Espírito Santo, o que achas do que eu estou vestindo? E se ela sente paz, está tudo bem. Você tem olhado para o espelho e perguntado o que o Espírito Santo acha, ou não importa o que o Espírito Santo acha, o que importa é você viver a sua vida de acordo com aquilo que você acha. Você tem olhado para o Espírito Santo e perguntado se essa amizade é de Deus, ou está te ajudando, ou tem sido bênção na sua vida, ou você só tem amigos aí, curte do jeito que você acha melhor. Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo nesse aspecto? Eu gosto muito de usar a ilustração de que, se você me convidar para ir para a sua casa, comer um churrasco, deixa eu ver, vou na casa de quem comer um churrasco? Vou na casa do Miguel comer um churrasco. Se o Miguel me convidar para comer um churrasco na casa dele, levante a mão e estenda a sua mão para o Miguel, diga, recebe aí, para nós tudo, diga, aleluia. Se eu ir na casa do Miguel comer um churrasco, acabei com o Pompeu lá. Se eu ir na casa do Miguel comer um churrasco, eu chego lá e ele me diz, Mateus, fica à vontade, senta aqui no sofá, fica à vontade, pode tirar o tênis, bota o pé para cima, tá tudo bem, fica aí, tá de boa. E eu vou ficar de boa lá, tranquilão. Miguel sai, começa a preparar o churrasco, e ele está lá na grelha, assando, se sujando, assando o churrasco, e eu estou no sofá. Daqui a pouco eu ouço o grito da Stephanie dizendo, tá pronta a janta. E todo mundo vai para a mesa, vai o Miguel, a Stephanie, os 3 filhos, aleluia. Vai todo mundo para a mesa, é sinal que meu jantar vai demorar, né? Vai todo mundo para a mesa, eles sentam, começam a cear, comer a sua carne, o churrasco, a maionese, a saladinha, a farofa, não pode faltar farofa. E eu estou no sofá. Eles acabam de jantar,
Eles até oraram antes de jantar, acabam o jantar, recolhe a mesa, o Miguel vai lavar a louça. Amém, Stephanie? O Miguel vai lavar a louça. Stephanie coloca as crianças para dormir. A casa está preparada para uma boa noite de sono. Ele dá um beijo nas crianças, na esposa, boa noite para todo mundo, apaga as luzes. E cá estou eu, sentado no sofá do Miguel. Meu irmão, eu me sentiria completamente desprezado. Que ambiente inconveniente. Eu jamais voltaria nessa casa. Você voltaria, sim ou não? Eu me sentiria abandonado naquele sofá. Pois é assim que nós tratamos o Espírito Santo. Todas as vezes que na sexta-feira à noite nós dizemos: Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Ele vem, ele senta no sofazinho. Mas no sábado de manhã você vive a sua vida como se ele não tivesse nada a ver com ela. Você canta as canções ao Espírito no domingo. E você diz: eu quero a tua presença, Espírito Santo. Mas chega na segunda de manhã, você faz faculdade, trabalha, compra, vende, faz negócio, desfaz negócio, conhece pessoas. Você vive a sua vida inteira, a semana inteira. Ele está sentado no sofá da sala dizendo: eu só queria participar desse churrasco também. Será que não tem sido assim o seu relacionamento com o Espírito Santo? Será que não tem sido dessa forma que você tem tratado o Espírito Santo de Deus? Vivido uma vida como se ele não importasse, como se ele não existisse, quando na verdade o Espírito Santo de Deus está doido para chegar amanhã e você acordar de manhã. E a pergunta que você precisa fazer é essa: o que vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo de Deus? O que vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo de Deus? Você está aí preocupado com o teu propósito, preocupado com o que vai ser da sua vida, preocupado com o que vai ser da sua história, com o que vai ser da igreja. Você está aí preocupado com como eu vou chegar nos meus 40 anos. Você está aí preocupado porque você às vezes não entende o que Deus está fazendo e a forma que Deus está se movendo em você. Você está preocupado com a sua vida no macro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você nunca vai viver os grandes propósitos de Deus se você não viver as pequenas obediências diárias ao Espírito Santo de Deus. Eu quero que Deus me dê uma família muito abençoada. Começa amanhã de manhã, nas pequenas obediências. É ali a rota do teu propósito em Deus. É ali. Eu gosto de dizer sempre que o Espírito Santo nunca vai nos dar uma rota completa. Nunca. Se eu ligar o Waze, quando eu sair daqui, descer as escadas, ligar o Waze e dizer: eu preciso ir, sei lá, para Curitiba. E se eu abrir o Waze e a mulher disser assim: tá bom, para Curitiba, beleza, a 500 metros você vai pegar a esquerda, depois você vai pegar a direita, vai andar 300 metros, você vai pegar a esquerda, na rotatória você vai reto, e vai. Meu irmão, eu não chego nem na 470. É ou não é verdade? Se eu abrisse meu aplicativo agora e ela me desse uma rota completa do que vai ser os meus próximos caminhos, eu não chego no lugar que eu gostaria de chegar. É por isso que ela nunca nos dá a rota completa. Ela espera nós caminhar, e conforme nós vamos caminhando, ela diz: a 500 metros, vire à esquerda. Vai caminhando mais 500 metros, vire à direita. Se ela me der a rota completa, eu estou perdido, mas ela vai me dando
passo a passo de como eu chego no meu destino final. Você já tem o lugar que Deus colocou no seu coração, você já tem os propósitos de Deus, você sabe que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas deixa eu lhe dizer, isso não vai começar quando alguma coisa transcendental acontecer, quando um anjo descer com uma varinha mágica e bater na sua cabeça, é ali que os seus propósitos começam. Não, o seu propósito começa amanhã de manhã, o seu propósito começa quando você descer as escadas da igreja e dizer, eu vou viver uma vida de obediência ao Espírito Santo de Deus, eu vou caminhar com Ele todos os dias. É cada passo que você vai dando, é o Espírito dizendo, eu estou te levando para os meus propósitos, eu estou te levando para os meus propósitos. Você recebe essa palavra, pode dizer amém. Queridos, que nesses dias você possa despertar em si um desejo ardente pela pessoa do Espírito Santo. Que você acorde amanhã de manhã e tudo que você deseja seja, eu quero caminhar contigo, Espírito Santo. Tenho certeza que você vai viver um dia totalmente diferente, um tempo totalmente diferente, porque agora não é mais você que guia a sua vida, mas é o Espírito de Deus quem está guiando você. Amém? Não negligencie isso. Não negligencie isso. Não negligencie isso. Tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, tudo o que você precisa é ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Tudo o que você precisa. Mateus, o que eu faço para dar bem na vida? O que eu faço para dar certo? O que eu faço para minha faculdade fluir? Tudo o que você precisa é estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo hoje. E Ele vai conduzir todas as tuas coisas, todos os teus propósitos. Amém? Te convido a dobrar o joelho aonde você estiver. Nós vamos começar essa série desta forma. O Espírito Santo está dizendo ao seu coração nessa noite, eu quero ser o seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo. Mas tudo que ele precisa é de um convite. Talvez ele já está sentado no sofazão da tua casa aí, não é de se duvidar. Mas talvez ele está esperando só você chamar ele para o churrasco. Talvez ele está esperando você para chamar ele para sentar na mesa. Eu te convido nesse momento a começar a orar e convidar o Espírito Santo. Diga, Espírito de Deus, eu quero te conhecer como nunca antes. Você pode fazer essa oração? Você pode fazer essa oração? Eu quero te conhecer como nunca antes. Ore. Vamos, deixa eu ouvir a sua voz. Ore. Vamos. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria enquanto você está orando. Ele não saiu daí não, tá? Não saiu. Mateus, mas tu não sabe o que eu fiz? Ele está tomando esse microfone e está dizendo, eu não saí daí não. Eu continuo morando no mesmo endereço, no mesmo lugar, na mesma casa. Eu continuo habitando no mesmo cantinho. Talvez o que você perdeu foi a conexão com o Espírito Santo. Talvez você já não sente, talvez você já não flui,
Talvez você já não fala mais em línguas estranhas faz um tempo. Talvez você já não manifesta dons espirituais. Você talvez perdeu a conexão, mas a presença dele você não perdeu, não. E nessa noite o Espírito do Senhor está dizendo: eu abraço você. Seja tocado pelo abraço do Espírito Santo de Deus. Seja tocada pelo abraço do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: eu estou reatando a comunhão, eu estou reatando a intimidade, eu estou colocando as coisas no seu devido lugar. Eu continuo habitando aí, eu continuo morando aí, eu continuo habitando aí. Receba o abraço do amigo Espírito Santo. Vamos, ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Peça por ele, peça. Peça por ele, peça por ele, peça por ele. Ora macama chamando examau esabadu esala. Tudo que o Uniced precisa, Espírito Santo, é da tua presença. Tudo que esse jovem precisa, Espírito Santo, é da tua presença. Tudo que esse garoto precisa é da tua presença. Tudo que essa garota precisa para continuar firme de pé é da tua presença. Torna-nos sensíveis a ti, Espírito Santo. Torna-nos cônscios da tua presença, Espírito Santo. Torna-nos audíveis à tua voz, Espírito Santo. Senhor, não nos deixa negligenciar-te, mas que nós possamos caminhar contigo e te amar. Abarazorguiação e de exergue de leçoia de cauessalabá. Abraça-nos, Espírito Santo. Mostra que tu ainda estás ali. Mostra-nos que tu ainda estás aqui. Mostra-nos que tu ainda continua habitando aqui. Babaraba sete kamana soto ketereva sharabarabara. E o meu viver, que sejam